Olá! Nesse vídeo nós vamos te levar a um passado não tão distante, onde desvendaremos a origem de algumas das figuras fantasiosas que conhecemos em filmes, séries e desenhos, onde eram muito mais que fantasias. Desde a época romântica, continuada pela literatura e pelo cinema fantástico, e até pelas histórias em quadrinhos contemporâneas, onde os fantasmas, castelos mal-assombrados, dragões e até mesmo vampiros fazem parte do cenário obrigatório da Idade Média, tal como gostamos de imaginar. Dentro dessas narrativas e contos contados por gerações, nem tudo necessariamente se destina à fantasia. Em uma cultura eminentemente religiosa, no sentido em que cada um acredita a existência de seres sobrenaturais do seu modo, fazendo parte da perspectiva de vivências que ocorriam na época, como por exemplo os fantasmas, sendo acentuada pelo comum falecimento de entes queridos que eram muito mais frequentes pela falta de medicamento da época, comparados aos dias atuais. As crenças fantasmas eram admitidas por todos, porém, vamos justificar essas causas adiante. Quando analisamos um mito dentro de uma cultura, precisamos analisar principalmente os pensamentos das pessoas na época, como elas lidavam e interpretavam casos naturais, ciclos da vida, sobrevivência e o motivo das coisas existirem. Nos mitos dentro do período medieval, essa característica se destaca pela forma que as histórias eram passadas. Um dos destaques que hoje temos quando pensamos em período medieval são os dragões. Mas mesmo sabendo ser mitológico, você já se perguntou da onde vem o mito dos dragões? Da onde eles vieram? Qual interpretação e mensagem esse mito queria passar? Na Idade Média, dragões eram figuras proeminentes na arte, literatura e mitologia, frequentemente retratados como símbolo da maldade, tentação e poder, mas nem sempre foi assim. Dependendo da religião e da época, a forma de ver os dragões pode ser muito diferente e está repleta de nuances. As primeiras representações de dragões provêm da China antiga e datam de mais de 6.000 anos. Já na Idade Média, foi talhado em figuras de jade e em catedrais medievais, pintados em telas de óleo ou sobre peças de porcelana. A palavra dragão deriva do termo draco, em grego, que significa literalmente serpente. Nome por sua vez associado ao verbo derkomai, que significa olhar fixamente, uma característica desses répteis. O mito do lobisomem da Idade Média deixou um legado cultural fortíssimo, permanecendo no cinema, na literatura e outras formas de arte moderna. O lobisomem, descrito como um homem capaz de se transformar em lobo ou algo semelhante em noites de lua cheia, encontra-se sua raiz na mitologia grega. O lobisomem possui diversas variantes relacionadas ao desenvolvimento em comum de uma interpretação cristã do folclore europeu do período medieval. Manuscritos medievais trazem ilustrações e relatos do lobisomem como criaturas noturnas e amaldiçoadas. Os lobos eram vistos como uma ameaça real nas florestas europeias e, assim, antigas crenças pagãs acreditavam que o lobo representa a dualidade humana, o conflito entre instinto e razão, entre o homem civilizado e a fera interior. O cristianismo reinterpretou antigas crenças pagãs, transformando figuras como o lobisomem em símbolos de maldade e de heresia. Homens acusados de se transformar em lobos eram perseguidos, semelhante às mulheres acusadas de bruxa na época. Os vampiros que conhecemos hoje também nasceram dentro dessa crença dos fantasmas, onde se anexou a ideia dos mortos-vivos, eliminando a ideia de apenas almas. Porém, o mito sobre os vampiros emerge nas culturas do mundo inteiro. Os vampiros se tornaram um marco na literatura e cultura popular, principalmente pela obra de Bram Stoker, um autor irlandês que publicou em 1987 o livro Drácula, que tornou o conto mundialmente famoso. Porém, embora hoje em dia sejam vistos como personagens de ficção, no passado eram temidos como uma ameaça real e perigosa. No século XVII, a Polônia passou por graves problemas econômicos e surtos de doença na época, e como muitas pessoas acabavam morrendo de forma crítica, gerava uma tensão religiosa em muitas pessoas. Há evidências que ocorriam rituais para a proteção dos vampiros, que podiam trazer problemas. O que sabemos é que há existência de um mundo no qual o sobrenatural e natural se misturavam, pontuando pelo medo constante
importante da morte e do desconhecido. Esses mitos acabam moldando muito da cultura e interpretação do passado até os dias de hoje, sendo destacados em obras de arte, literatura, histórias em quadrinhos e telas de cinema. E desvendando a origem desses mitos, podemos ter uma observação muito mais ampla do que vemos. Espero que você que assistiu até aqui tenha gostado da experiência e até o próximo vídeo.